Eu sempre me preocupo com os cânticos congregacionais que, de certa maneira, deixaram de existir em algumas igrejas. Cantam-se muitos cânticos que, em maioria, são cânticos para serem cantados por solistas ou por grupos de louvor, mas que não têm melodia apropriada para que se torne um cântico congregacional. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que você pesquisando vai encontrar, em que eu falo sobre a importância do cântico congregacional e a diferença do cântico solo para o cântico congregacional. E eu esta semana estava pensando sobre muitos dirigentes de louvor que não conhecem a história dos nossos hinos. Então, eu descobri, na essência, que aqueles que são encarregados de dirigir o louvor na igreja devem procurar cânticos congregacionais que empurrem os crentes para as ruas e os tirem de dentro das quatro paredes. Este ano, por exemplo, os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eles completaram 119 anos de fundação no dia 31 de julho, quando houve uma cisão com a Igreja Presbiteriana do Brasil, um sínodo não resolvido, e aqueles que não concordaram com a decisão do sínodo saíram porta fora cantando "Um pendão real vos entregou o rei", em inglês "The Banner of the Cross", ou "O pendão da cruz". Pendão quer dizer bandeira. A partir de então, tornou-se o cântico oficial da Igreja Presbiteriana Independente, porque cada denominação costuma ter o seu cântico oficial. Na harpa cristã é o de número 46, no antigo cantor cristão é o 469, a autoria de Daniel Webster Whittle, e a música é de James McGranahan, do mesmo período. Mas quem foi Daniel Webster que escreveu esta letra? Ele era conhecido como o Major Whittle e mudou o nome para Daniel Webster em homenagem a este político americano. Ele alcançou o grau de major na Guerra Civil Americana e, para o resto da sua vida, ele ficou conhecido como Major Whittle. Durante a Guerra Civil Americana, ele perdeu seu braço direito e terminou como prisioneiro num campo de guerra. Quando se recuperava das suas feridas no hospital, ele procurou algo para ler e achou o Novo Testamento. Ele não era convertido. Ele não estava pronto para aceitar a Cristo. Mas aí uma atendente do hospital viu que ele estava lendo a Bíblia e falou para ele: olha, existe um prisioneiro agonizante e precisa que alguém ore por ele. E o Whittle fez objeção, mas a enfermeira disse: eu pensei que você era um cristão. Eu o vi lendo a Bíblia. Então Whittle concordou e ele registrou o que aconteceu ao lado da cama do moço agonizante. Eu me ajoelhei e segurei a mão do moço em minhas mãos. Com algumas palavras quebradas, eu confessei meus pecados e pedi para Cristo que o perdoasse. Eu acreditei aí mesmo que ele me perdoou. Eu orei então seriamente pelo moço. Ele ficou quieto e apertou a minha mão enquanto eu orava, lembrando as promessas de Deus. Quando eu levantei de meus joelhos, ele estava morto. Um olhar de paz tinha vindo sobre a face preocupada do jovem. Eu acredito que o Deus que o usou para levar a mim ao Salvador, me usou para levá-lo a confiar no sangue precioso de Cristo e achar perdão. Espero encontrá-lo no céu. Depois da guerra, Whittle se tornou tesoureiro da companhia Yellow Jean de relógios em Chicago, Illinois,
Em menos de 10 anos, entretanto, ele entrou no campo de evangelismo. E durante esse tempo ele trabalhou com os músicos Philip Bliss e James McGranaham. A filha dele casou-se com o filho de Moody, Dwight Moody, e também escreveu música para algumas de suas letras. Ele é o autor também de Chuva de Bênçãos. Deus prometeu com certeza chuvas de bênçãos mandar. No Brasil foi traduzido pelo missionário Salomão Luiz Ginsburg, em 1890, com a mesma melodia do James McGranaham. Agora, tem um perfil da história de Salomão Luiz Ginsburg que eu não vou mencionar aqui, mas o hino 46, que está na harpa cristã, tem a frase: eis formados já os negros batalhões. E esta frase, negros batalhões, não soa bem hoje em dia, como se fosse um batalhão de negros. E isto pode se constituir racismo. No Cantor Cristão, no Antigo, no 469, os irmãos já haviam mudado para ex-formados já malignos batalhões. E no Inário Presbiteriano, ex-formados já os densos batalhões do grande usurpador. A letra foi se modificando para não parecer um cântico racista, porque na harpa cristã ainda soa racista. Só para explicar, pendão é o mesmo que bandeira. Uma flâmula no alto de uma estaca, de uma vara, de um bambu, que os conquistadores fincavam no alto de uma torre ou de um monte, sempre que o local era conquistado. A igreja hoje anda fincando bandeiras, outros tipos de bandeiras, em suas conquistas, e não a bandeira de Cristo. Fincam a bandeira denominacional, e interessante, certas denominações fincam a bandeira da denominação, mas não permite que se carregue o símbolo principal do cristianismo, que é a cruz. A cruz é pecado. É interessante como as coisas culturalmente vão se modificando. Então, pendão é uma expressão, a primeira origem da palavra pendão teve aqui em português no poema Navio Negreiro de Castro Alves, que eu li na íntegra essa grande poesia. Pendão real indica que Deus deu aos seus soldados um pendão, um estandarte, uma bandeira, que os crentes devem carregar corajosamente. No latim é vexil, de onde vem vexilário. Aliás, essa palavra está lá no inário, no hino número 11 da harpa cristã, que os crentes cantam sem saber, né? Vexilários da fé vamos ser. E vexil é pendão, vexilário é a pessoa que carrega a bandeira. Gente, esta bandeira foi entregue uma para cada crente marchar sobre a terra. A bandeira nos foi entregue por Jesus. Onde estivermos, finquemos ali, hasteemos ali o pendão real, o símbolo da cruz, o Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui a letra. Um pendão real vos entregou o Rei, Senhor dos altos céus, no Inário Presbiteriano. Corajosos, pois, e firmes combatei, por Cristo eterno Deus. Sabe, eu tenho vontade de comentar muitos outros cânticos. A história desses cânticos é maravilhosa. Mas eu preciso entrar numa outra etapa dos meus vídeos de YouTube, que é um comentário sobre os Salmos, que eu quero apresentar a todos vocês, uma série de vídeos a respeito dos Salmos. Vou pedir que, antes de encerrar o vídeo, você se inscreva, aperte o sininho, e aí você receberá automaticamente todos os meus vídeos. Deus abençoe, Senhor guarde a vida de cada um de vocês.